Ah, viu? É, É, e falta o Lenz, né, cara? Tá aí, eu né? queria te pegar. Eu queria te pegar, mas não consegui. Não Né? conseguiu. E a gente, nos bastidores, que a gente fala, a cara dele, ó, que a gente fala e tal. Bom, o Diego Marada, meus caros, deixa o like, se inscreva aqui no canal, por favor. Vamos hipar o vídeo, hypar, é assim que fala. Hypar o vídeo, por favor, né? Deve ter algum significado em inglês, que eu não sei qual é, mas vamos lá, tendência, estamos na tendência, para que a gente possa chegar esse conteúdo a mais pessoas, né? Você sabe que o Diego estará no Mundial pela Trivela e vai também nos ajudar aqui. Faremos uma live por dia durante a primeira fase do Campeonato Mundial, vai um mesinho, né? Vai começar MM no Mundial, Comezinho. o atalima@gmail.com, tá aí. Sigam também o Diego no Instagram, Diego underline Wata. Sigam ele no Instagram, É na nóis. Trivela, lá em Jundiaí, vão lá na porta do condomínio dele, bate panela, é isso aí. Bom, então agora os caras enchem o saco, faz 5 anos que esses caras enchem o saco. Joga feio, Abel retranqueiro, o time isso, o time aquilo, agora não pode comemorar mais Ah, vitória. brincadeira, mano. Ah, já deu, né? Eu tô de saco Foi, cheio foi dessa de história, uma, cara. foi de uma infelicidade tão grande do Denilson, né? Que, obviamente, o Denilson ele não é palmeirense de origem, mas sempre demonstrou um respeito muito grande ao Palmeiras. Mas mostrou não entender o que foi o clássico e mostrou ser São Paulino, né? Para não ter entendido o contexto do clássico, da comemoração. Porra, o gol aos 49 do Vitor Roque, que é um cara em que a torcida deposita muita esperança, com o VAR confirmando depois de anular, num clássico. Pô, não quer que comemora? Pô, e outra coisa, é, não é só o Palmeirense que critica, mas as outros torcedores, outros clubes, o Allianz Parque não vibra, o Allianz Parque não comemora. Aí vai para um estádio que nunca tem público, que tem 30 mil pessoas, que todo mundo comemora em comunhão. Acho que é exagerado. Meu irmão, faz o seguinte então, ó. Nem vou falar o que você faz, cara. Nem vou falar o que você faz. Posso dizer para É, o e eu, jogador do Palmeiras, continue comemorando sempre que tiver motivo. Isso que eu posso dizer. é isso aí. E reclamando como sempre, porque é assim que funciona. Olha, deixe seu comentário aqui, se você puder, não xingue a gente, não precisa xingar ninguém, mas se você puder, faz esse esforço, deixar o seu comentário, hypar, dar like, se inscrever, tá bom? São 4 coisas que eu peço a vocês que são fundamentais. E se você puder colaborar com o Diego na viagem lá para o Mundial, para a gente poder ter o conteúdo dele aqui no canal, eu ficarei imensamente grato. E ele também, com certeza. Bom, tá ruim, mas tá bom. É, tá Tá ruim, mas muito tá bom, bom, não tá pô. não, Diego? Eu acho que tá Não é? bom, cara. Você imagino que já tenha. Eu não ouvi não assisti ao pós-jogo dessa semana, porque eu estava lá em Barueri, mas eu imagino que tenha se falado extensamente sobre a vitória, que foi um jogo muito legal, né, Massa? Assim, foi um jogo em que o Palmeiras, nessa escalada de formação desse time, de consolidação desse time, há de se exigir do Palmeiras algumas questões, né? Correção tática, funcionamento, e acertar, não desperdiçar as chances que teve. Nesse quesito, o Palmeiras estava desperdiçando, né? Eram 16 oportunidades criadas, poucas bolas na direção do gol, né? E nenhuma bola no gol, efetivamente. Até que aconteceu o lance do gol, e aí é aquele negócio, então, mas o Palmeiras ganhou jogando mal. Sim, não. Esse jogo do Palmeiras ele não é vistoso, nunca foi. Nunca foi a proposta. A proposta é o acerto tático. E nessa questão o Palmeiras está acertando, né? Eu costumo dizer isso: jogar bem e mal é diferente de jogar feio e bonito, até porque bonito é super relativo, né? Eu sempre achei muito bonito a maneira que os times do Filipão jogavam, que era um jogo muito mais intuitivo no ataque para frente e muito mais defensivista, né? Um jogo por uma bola. Eu achava bonito jogar assim, e achava muito bonito a maneira que o Luxemburgo jogava também. Que normalmente eram times com ataques mais pensados, né? Enfim, bonito é relativo. O importante é o time se propor a fazer A e chegar o mais perto da perfeição nesse A. E nisso o Palmeiras tem conseguido, né? Em alguns jogos menos, em alguns jogos mais, nesse jogo um pouco menos.
Mas muito bom, né, Márcio? E aquilo que a gente vem falando há muito tempo, né? A força desse elenco, né? Você vai trocando peças, quando começam as substituições, os jogadores do Palmeiras que entram são notadamente superiores aos jogadores das outras equipes que entram. Acho que só o Flamengo dá o mesmo efeito, né? Porque às vezes entra De La Cruz, às vezes entra. Bom, agora o Pedro começa jogando, mas às vezes entra. Entrou uma época entrava o Cebolinha, agora machucou. Tem o Michael também, que é um cara que agrega, mas agora também parou de brilhar e tem se machucado bastante. Então, hoje, eu acho que o Palmeiras. Essa discussão vira e mexe surge, né, Massa? Elenco, qual elenco é melhor? Daí fala assim, o 11 do não sei quem é melhor, mas o elenco. E eu acho que hoje o Palmeiras tem o melhor 11 e tem o melhor elenco também. Onde isso vai dar? Não saber, mas é Bem, isso. cara, assim, essa discussão, ela, assim, eu não curto muito entrar porque é gosto, né? Que um gosta, o outro não Sim. gosta, mas é válido te ouvir, é muito bom te ouvir a respeito disso. Bom, meus queridos carecas de todo mundo, Palmeiras joga quinta-feira, não tem mais ninguém no departamento médico, tanto o Bruno Rodrigues como o zagueiro Mikael já estão trabalhando no campo, na transmissão. No departamento médico não tem mais ninguém. E Que uma coisa legal, hein? que eu aprendi lá no Paraguai é o seguinte: tem três maneiras do jogador jogar ou não jogar no Palmeiras. A primeira é o veto do médico. O médico diz para o Abel e comissão: não vai. Mesmo que o jogador queira ir, não vai, está fora. Né? Casos graves, enfim. Sim. Tem o segundo, que é ouvir o jogador, né? Que a comissão técnica vai decidir, né, que tipo de dor você está sentindo. Então, por exemplo, lá no Paraguai, do elenco que estava lá, 10 jogadores estavam sentindo pequenas contusões, mas não são em lugares decisivos. Né? Então, se o cara está com uma dor na coxa, é uma coisa, uma dor no antebraço é outra coisa, certo? E isso é conversado também. E a terceira e última é quando o jogador chama para si a responsa, são feitos todos os exames, e aí a comissão técnica com o jogador e o núcleo de saúde e performance é que decide o que vai fazer. É muito boa essa notícia de ter todo mundo há 30 dias no início da Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos pela Libertadores que pode ainda continuar dando, né, aquela rodada no elenco. Não é poupar, é rodar mesmo para que todos estejam na mesma, ou perto dela, da mesma prateleira no Mundial, né, Diego? Queria te ouvir sobre este tema. Isso é uma questão que a gente aprendeu nos últimos anos a lidar, né? Em especial pós-pandemia, quando passaram a ter 5 substituições, a maneira como os principais técnicos do mundo como um todo, né, aprenderam a usar a questão das 5 substituições. E aí, nessa hora, faz ainda mais diferença a montagem de um elenco equilibrado. Nem falo em você ter um elenco necessariamente estrelado, mas equilibrado dentro das suas condições. O que eu quero dizer com isso? Sai um jogador nota 8, entra um jogador nota 7,5, ou entra outro jogador nota 8 da função. E o Palmeiras, neste ano, o Palmeiras tem isso para praticamente todas as posições. A posição que há uma queda mais acentuada hoje é a diferença do Piquerez para o Vanderlan, mas porque o Piquerez é um jogador que é realmente bem acima da média da posição dele no Brasil hoje, futebol brasileiro e sul-americano como um todo, e o Vanderlan não chega a ser um zagueiro ruim, mas a disparidade acaba, um lateral esquerdo ruim, mas a disparidade acaba sendo muito grande, né? E é muito bacana isso que você coloca, Massa, porque fala assim, o Jorge Jesus não poupava o time. É um outro tipo de proposta, é um outro tipo de maneira de você trabalhar. Se ele entendia que ali ele tinha como dosar, administrar no jogo, ok, beleza, faça-se isso, não tem problema. A maneira como a fisiologia do Palmeiras e a comissão técnica do Palmeiras trabalham é essa. Haverá sempre 5 trocas, haverá jogadores iniciando que não necessariamente são os melhores da função no momento, mas que na somatória dos fatores é a melhor opção para o momento. Então vai entrar esse cara e aí vai esperar, o Vitor Roque vai esperar, vai jogar o Flaco, é isso. E muito bacana ver como realmente esse elenco neste ano tá diferente o espírito, né? Os novatos, principalmente, repetem muito isso. Aqui não tem vaidade. Aqui eu percebi que não tem essa luta por posição no sentido negativo da coisa.
É uma questão de vamos todo mundo trabalhar para o máximo, pode acontecer de todo mundo jogar. O Alan começou 2 jogos, o Alan começou jogando 2 partidas importantes. Então, espera-se que o Alan roube a posição do Facundo? Porra, não. Espera-se que o Alan, quando precisar entrar, ele vai entrar no nível altíssimo. E é o que esses caras vêm conseguindo fazer, né? Eu tenho muito essa conversa com meu pai. Meu pai tem 73 anos. Ele é um dos caras que mais entende futebol que eu conheço. Mas nessa transição dos últimos anos para cá, ele é um cara muito apegado a essa questão ainda de coisas do passado. De repetir escalação sempre, de não entender alguns. Claro, às vezes tem critérios que são incompreensíveis, mas eu, pelo menos com essa comissão técnica, eu ganhei a confiança de achar que os caras estão fazendo as coisas normalmente com uma explicação coerente. Seja essa explicação qual for, mas haverá uma justificativa. Para mim, também vai um pouco para o que a diretoria faz. Eu posso concordar, posso discordar, mas eu sei que eles vão ter um pensamento. Às vezes o pensamento vai estar totalmente errado. Ou ele vai parecer certo de início, a gente vai olhar, ele pode ser demorado, como a gente sempre conversa aqui, às vezes, tá, beleza, mas demorou, pode acontecer. Mas há um pensamento, as coisas não são feitas aleatoriamente, como acontecia muito no passado de empresário bater lá e falar para o Friso, o que você acha desse cara? O que ele é? Ah, não sei, traz aí, vamos ver. Hoje em dia os caras têm tudo muito pensado, né? E para tudo, né? Ô, Márcia, eu sei que você já falou disso, mas eu não te perguntei, só queria dar uma passada rápida. Como é que foi a tua impressão no dia do jogo lá no Paraguai? Você chegou a presenciar aquelas cenas de sempre ou você ali não viu nada do lugar que você estava? Não, eu vi depois, né? Na No mídia, dia onde eu estava, depois. não deu para ver, não deu para ver. O sujeito vestindo a camisa lá com um macaco, o outro imitando. E na hora que foi feita aquela ação da Comebol com os jogadores juntos, né? A maioria do público vaiou. Então, realmente existe uma raiva, Inexplicável, cara. é muito inexplicável. Eu tinha que entendido que a reação dele de imitar macaco não era para ofender a pessoa de cor preta, e sim para colocar nos brasileiros uma ideia de um povo bagunceiro, que fala alto, mal educado, e somos mesmo, quase Sim, que é nossa cultura, por, inclusive. por essência, né? É um traço Eu tinha, cultural, não tem muito o que fazer. eu tinha entendido mais ou menos isso, mas pelo que vi, realmente Né? eles são bem preconceituosos, né? Enfim, É, foi essa a lição que eu voltei do Paraguai com essa ideia, né? Ainda não estou fez, cem fez, por cento fez, fez. convencido. Eu conversei com muita gente que repetiu a mesma história, sabe? Então Uhum, eu fiquei balançado, mas quando eu vi a reação da massa, aí pode ser que seja o torcedor do Cerro, porque ficou intimidado, porque teve ameaça de punição, teve todas as declarações da Leila, né? Aí depois teve aquela besta que imitou aqui, não sei se que ele imitou aqui no Allianz Parque. Enfim, então criou-se essa ideia, mas de forma geral, cara, o povo paraguaio é educado, quieto, sabe? Você chega no supermercado assim na fila, ninguém fala alto, você não vê confusão. Até eu fui comprar uma pizza e eu quando viajo assim pouco tempo, eu não me aventuro não comer comida local, nada disso. Eu vou no que eu conheço, né? Então, se tiver uhum, arroz e pão e macarrão, eu sim. como isso. E fui lá no mercado, tinha uma pizza, achei bonita. O rapaz fazia na hora lá, fez, eu fui, peguei uma coca e fui para a fila. E tinha uma senhora na minha frente com o carrinho lotado. E ela falou, permisso, pode passar e tal, adelante e tal. Eu falei, muito obrigado. E é assim, cara, é assim no Uber, a pessoa só fala com você se você falar com ela. É assim numa churrascaria que um amigo que me levou lá, que mora no Paraguai, palmeirense, doente, é apoiador do canal também, né? É o Márcio Santos, trabalha com postos de gasolina da Shell. Ele também me levou numa churrascaria com a esposa, com o filho. E aí o que você ouve é que é um povo calado, quieto, que não faz festa, que vive mais, vai para o interior, vai para o sítio, ficam lá em família, sabe? É um lugar muito calmo, você não vê gritaria, não vê, assim, na noite, né, por exemplo, que a gente passeou lá na cidade, você não vê, assim, mulheres e homens expostos.
enfim, uma coisa bem calma, parecia uma cidade do interior, cara, Uhum. né? Aqui de São Paulo. Essa foi a minha impressão de lá, foi bem tranquilo nesse aspecto, sabe? Agora, eu voltei de lá com essa ideia de que o Todos Somos Um voltou. Sim, Existia uma informação, né? Existia dentro da comissão ali uma preocupação com relação aos novos, né? Porque se você pegar de 21 para cá, daquela final da Libertadores, Veiga, Mike, Rocha, Gomes, Everton e Piquerez, né? Não tem mais ninguém daquele time sim. bicampeão da Libertadores. Em 4 anos, o elenco rodou bastante, dá mais de 20 jogadores. Se você contar reservas, muito mais, né? Então, existia esta preocupação por parte deles de como seria o reajuste, né? Uhum. O engajamento e o que a gente percebe, cara, dá para ver nos olhos deles, passando ali pelo hotel onde eu fiquei, conversando também, é que deu liga nesse elenco, sabe? Os caras estão É, se ajudando muito, muito, estão se ajudando muito. Eles foram muito importantes para o Vitor Roque, que perdeu o gol feito lá no Paraguai, voltou, o Abel não tirou, tá? E, e ele conseguiu dar a volta por cima ainda durante o jogo, o que é importantíssimo, né? Essa unidade me parece estar de volta. Não sei se vai ganhar, não posso garantir nada, mas eu ouvi também muito essa história lá no Hotel Bourbon, aonde ficou o Palmeiras, ao lado da sede da Comebol. A Leila Pereira deve estar chegando lá hoje ou amanhã, porque está tendo um congresso da FIFA. sim. A informação é que ela iria para lá. Uhum. Essa questão da volta, e isso é muito importante você falar da renovação, né? Que é uma coisa que a gente até criticou bastante por não acontecer. Depois do jogo, eu fiz uma matéria que esse time. Hoje seria o time ideal do Palmeiras, considerando ali que ainda haja uma disputa entre o Martinez e o Aníbal por essa posição. Eu acho que nas demais hoje, eu entendo que houve alguma mudança, né? Por exemplo, Giai, Bruno Fux, Martinez, Felipe Anderson, Facundo e o Vitor Roque, eles não eram titulares no ano passado, até porque a maior parte desses caras nem estava no ano passado. O Fux não estava, o Martinez não estava, o Facundo não estava, o Vitor Roque não estava. E o Giai e o Felipe que estavam com a flechinha para baixo, né? Estavam jogando mal. O Giai parecia uma criança jogando, e o Felipe, ao contrário, parecia um jogador ali do Master, né? Um cara que até entregava uma intensidade física ali, mas é um cara que você vê que o raciocínio dele estava diferente dos demais. E a impressão que dá que com tanta mudança, aquela ideia pré-concebida de jogo que o Palmeiras tinha, né? Que os caras mais ou menos sabiam onde o outro estava, precisou acabar, né? E essa ideia acabando, parece que assim, por ter mudado tanto, parece que a adaptação ficou mais fácil, porque eram mais pessoas dispostas a recomprar um discurso, né? Porque isso é uma coisa que fala-se muito dos técnicos, né? O técnico de futebol, ele acaba para o futebol, não é quando ele para de entender de tática, necessariamente, é quando ele não fala a língua dos caras mais. O Luxemburgo, a Pica Pachima, não sei o quê, esse tipo de coisa não fala mais jogadores. O jeito de Filipão não fala mais com os caras, é outra língua que os caras falam. O Luxemburgo ficou engraçado, né? E aí perde um pouco a Exato, relevância, né? exatamente. Os caras vão ficando folclóricos, né? É, Evaristo de Macedo é um cara que a boleiragem conta histórias do Evaristo de Macedo, dos anos 90, maravilhosa. Mas você vê que eles contam assim, eles já estavam rindo do cara àquela altura, porque o cara já estava com um discurso anacrônico, né? E o Abel, ele, obviamente, ele não tá longe de estar ultrapassado, até porque ele é super jovem, mas é um discurso, cara, que ele é muito intenso. E depois de um tempo, aquilo vai empapuçando para alguns caras, né? Tipo, ele faz esse discurso, mas ele volta de férias depois. Faz esse discurso, mas eu não entro nunca. Faz esse discurso, então começa a criar, né? Faz discurso, mas o Rony não sai do time. Faz discurso, mas o Veiga se arrastando. Pô, só a gente estava vendo que as coisas estavam acontecendo? Claro que não. Os atletas veem o que está acontecendo. E aí, pô, tem um cara que já tô de saco cheio do cara. O cara fala, 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 não me coloca. Quando você troca tudo, esses caras que chegam, eles chegam comprando discurso de novo, né? Eles nunca ouviram essa história do Abel. Eles nunca ouviram o Avante palestra no vestiário, naquele grito. Primeira vez que o cara escuta aquilo, fala, ué, isso aí dá um negócio aqui, cara, né? Então eu acho que esse tipo de renovação foi muito boa, cara. Assim,
eu acho difícil o Palmeiras passar o ano sem ganhar pelo menos um dos títulos que está disputando. Acho muito difícil que o Palmeiras passe em branco esse ano. Pode acontecer, sempre pode acontecer. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. E tem a ver com essa questão desse grupo todo tá com essa ideia, né? De um tá com a mão dada para o outro, né? Eu tive na apresentação do troféu do Mundial de Clubes, né? Eu já tinha visto várias imagens, ver de perto foi uma sensação muito, muito. É um troféu muito diferente de tudo, né? E como estava na sala de troféus, estava vendo todos os troféus naquele dia. Aliás, curiosamente, é uma coisa que eu nem escrevi, não vi nenhum colega escrever. A dona Ana e uma das filhas estavam lá no dia. Elas não foram perto da taça nova, elas estavam fazendo uma visita lá por trás, mas elas estavam lá. Eu conheço a Ana, né? Eu falo dona Ana, ela é mais da minha idade. Né? A Ana estava lá com uma das filhas. Inclusive, quem viu nem fui eu, foi uma colega que viu. Aí eu, puta, é ela mesma, você, na hora assim. Mas ela, do mesmo jeito que ela apareceu, ela desapareceu. Não sei o que eles estavam fazendo no clube, mas ela estava lá. Talvez gravando alguma coisa, a gente não sabe. Para TV Palmeiras, vai saber, né? Pode ser, né? Dia das Mães, né? Pode ser que apareça alguma coisa que não vimos ainda. Não tenha visto ainda, mas ela É, estava lá, viu o troféu e, cara, foi curioso, né? Porque a Leila foi para zona mista ali, para o quebra-queixo ali, e ela não se omite de responder nada, né? E eu achei as coisas interessantes, assim, tipo, Cristiano Ronaldo, não temos o menor interesse no Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo tem o menor interesse de jogar no Brasil. Aí jogar contra o Messi. Cara, eu acho que o Messi tem que se preocupar de jogar contra o Palmeiras. E aí você fala assim, pô, ela tá. Mas é verdade, cara, é verdade. O time do Palmeiras, eu acho, tirando os europeus de primeira linha, o Palmeiras não deve nada para Porto, Benfica, para os outros. Leipzig. É o Leipzig que está lá? Não, é o Salzburg que está lá. Cara, o Palmeiras vai assim. Tem que temer os grandes europeus, que eles também tem que temer entre si. Claro, eu acho difícil o Palmeiras não passar a primeira fase, e dependendo do sorteio, eu acho que é muito possível ir para a próxima também. É que vai pegar PSG, Atlético de Madrid ou Botafogo, né? Acho que se a vida do Palmeiras tá ruim, a do Botafogo tá pior. Eu não vejo o Botafogo passando a primeira fase, né? Mas se vier PSG e Atlético de Madrid, tendência é o quê? Que uns dois passe? Mas, cara, o Palmeiras não tá patinho feio nessa competição. Tá longe de estar patinho não, eu feio. não estou pensando nisso ainda. Estou olhando mais para o jogo do fim de semana de quinta contra o Bolívar, né? Sim, Claro, sim, e o jogo do fim de semana contra o Red Bull, lá em Bragança Paulista, né? Esse é o jogo, não é isso? E depois é o Flamengo, depois é o Cruzeiro, sim. aí acabou. Diego, uma das vantagens que o profissional desenvolve ao trabalhar em rádio, e eu trabalhei 27 anos em emissoras de rádio, é que eu consigo falar com você, prestar atenção no que você está falando e consigo ver outras coisas. Eu estava vendo aqui Uhum. na imagem, né? Você não estava vendo, não estava te vendo, estava te ouvindo, e eu coloquei defesas do Grando. Tem um Gabriel Grando, né? Goleiro do Grêmio, tem um Vi essa interesse aí do divulgação. Palmeiras, e o Globoesporte.com publicou aqui as defesas dele, goleiro alvo do Palmeiras. Bom, enquanto eu falava com você, eu vi o Bruno Rodrigues perder um gol, ele defendeu, e o Lucas Evangelista chutar uma bola e ele Hum, defender. Eu falei, pô, olha que coisa louca, né? Como as coisas mudam. O que lhe parece o Gabriel Grando com essa possibilidade de ele jogar no Palmeiras mais para frente? Seria para a possível saída do Lomba, né? sim. Essa é a próxima a grande sucessão que precisa ser feita, né? Eu acredito que o Rios precisará ser substituído em breve, mas acho que o Palmeiras planeja usar o Evangelista para esse fim, ou talvez o Aníbal e o Martinez, né? Mas essa posição está coberta. O Piquerez é uma outra saída, que o Palmeiras vai ter que lidar em breve, né? Essa é uma saída complicada também. Na direita, eu acho que já foi feita a substituição. Agora, o Everton é uma substituição que vai aí mais, no máximo mais 2 temporadas. Ele vai precisar alguém também para o lugar dele. O Lomba já vai precisar agora, mas vai precisar alguém para o lugar do Everton também. Fala-se muito bem do Grano. Eu confesso que assim não tenho grandes memórias dele assim para dizer. Vi esse vídeo também, vi que é um jogador que tem um potencial. Acredito na capacidade de análise dele do Palmeiras,
mas não sei se eu talvez quando o Everton veio, foi um movimento muito ousado a vinda dele, porque estava no Palmeiras o Jailson, estava no Palmeiras o Praz e veio o Everton, né? Veio um cara para atropelar o titular e tirar a posição. Não sei se não era o caso do Palmeiras ir atrás de um nome maior. De vir um cara para atropelar. Não sei quem é esse cara, não sei se esse cara é brasileiro, mas o Flamengo, por exemplo, trouxe o Rossi, né? Foi uma contratação assim, fora da curva. Eu não sei se não era o caso do Palmeiras contratar alguém fora da curva, ao invés de contratar alguém para ir ganhando espaço. Não sei. Mas acredito na capacidade de avaliação, né? O Everton, quando entrou, ele subiu o nível muito rápido, né? Porque ele chegou explodindo ali da forma física e os dois estavam em decadência física já, tanto o Praz quanto o Jailson, né? Mas é uma saída, Massa. O Palmeiras vai ter que mexer nessa posição em breve, não vai ter o que fazer. Eu achava até que o Everton tinha, eu falei isso muitas vezes aqui e depois foi provado para mim o contrário. Eu achava que o Everton tinha ido já, eu achava que não ia conseguir recuperar e recuperou-se muito bem. Como o colega falou para mim, ele voltou a ser craque, né? Ele voltou a ser um craque do gol, um cara que evita gols assim, faz defesas acima do normal. Que o bom goleiro é o que faz defesas acima do normal, né? E ele voltou a fazer defesas acima do normal, né? Isso é importante. Mas, cara, nessa transição vai ser uma continuidade da transição que foi feita do ano passado para cá. E os caras acertaram quase tudo, né? Então, torcer para acertar. Um amigo meu também mandou um vídeo do goleiro que está emprestado, o Kaique, se não me engano, né? Que está emprestado lá para. Se não me engano, é uma equipe de Portugal. Vou até dar uma olhada aqui. Mas que um É de vídeo com. Portugal mesmo. Isso, tá no Forense, né? Cara, e esse cara tá também brilhando muito lá. Teve um tempo lesionado e, assim, a avaliação é que ele é melhor que o Matheus, que hoje seria o garoto da base que tá treinando junto. Vamos ver. Precisa mexer também nisso, mas como você falou, eu tô pensando lá na Mundial, mas antes do Mundial tem muita coisa ainda. Tem o jogo contra o Flamengo também aqui, que vai ser importantíssimo. O Palmeiras vai pegar Bragantino, Cruzeiro e Flamengo, né? Nos seus 3 Ao últimos jogos do contrário. Brasileiro. Bragantino, Sim. Flamengo em casa e Cruzeiro fora, é isso. São hoje segundo, terceiro e quarto, né? Colocados do campeonato. Isso. Então, 9 pontos Que aí, chance, cara. hein? Que chance, já Então, pensou? cara, puta, viaja com a Caramba. cabeça completamente tranquila aqui. Cara, a ideia do Mundial é legal, um campeonato bacana, pá, mas, cara, vaca fria vai. Quando voltar, vai ter que jogar o brasileiro de onde parou, vai ter que jogar o Libertadores de onde parou. Então, embora com a lição de casa totalmente feita. Sabe quando você ia para as férias, Massa, e não deixava nem uma ponta É, amarrada? sei, sei. Você entreguei todos os trabalhos, cara. Agora, assim, tipo, quando eu voltar de férias em agosto, eu já vou Aí estar é tudo outra muito história. É isso aí. história. Bom, Diego, quinta-feira tem o Bolívar para a gente encerrar o nosso papo aqui mais rápido um pouquinho, por gentileza. Eu Diga acredito lá. que Marcos Rocha, Veiga e Murilo estarão em campo quinta contra o Bolívar. O que que você pensa sobre este jogo e esta informação que eu estou te dando? Não sei se vão jogar começa jogando, joga 90 minutos, mas que estarão em Uhum. campo estarão. Pode anotar isso aí. Precisa, cara. São caras importantes, acho que precisa. E aquela questão, né? É preciso fazer no rodízio e esses caras estão no rodízio. Tem que jogar, tem que colocar para jogar. Não espero uma escalação dos melhores, entre aspas, assim, né? Dos que estão jogando melhor. Mas todo mundo tem que jogar. Então, o público também não vai ser grande coisa. Acho que rara precificação de novo, né? Colocaram um valor lá em cima para um jogo que não vale tanto assim. Mas tem que jogar, cara. O Veiga é um cara muito importante. Eu não vejo ele no lugar como titular hoje, pelas características dele, mas o cara é importante. Acho que já colocou os dois no bolso também, tanto o Mike. Mas quando o Mike entra, ele entrou bem também aquele dia, fez o cruzamento lá, pro quase gol do Palmeiras. Então, são opções. São opções. Gosto como o time ficou, pelo número de novidades que tem. Acho legal ter novidade. Novidades positivas, né? Novidades que não são midiáticas, são importantes. E iria assim também, Massa, administrando o máximo possível. Acho que é um jogo para administrar elenco o mais possível para força no brasileiro, porque a Libertadores está classificado, né? É força no brasileiro. Perfeito. Este é Diego Iwata Lima. Este aqui, este quadro é o MM.
Essa semana estaremos desfalcados, porque normalmente o quadro é terça e quinta, Palmeiras joga na quinta, portanto, o Diego vai a Bragança, de repente, se der, ele dá uma palhinha para a gente lá no pré-jogo, se der, porque normalmente a internet não ajuda muito, enfim, Pode ser que mas eu não acabe não indo para Bragança, mas eu avisarei você a tempo para tá bom. você. Então me avisa, de repente você dá uma palhinha aqui no É pré-jogo, a nóis. gente faz um MM embutido no pré-jogo para que a nossa audiência não perca o comentário desta grande figura do jornalismo chamado Diego Iwata Lima. Meu querido, muito obrigado, obrigado a todos que acompanharam o quadro. Deixe o like, se inscreva no canal. Se você puder hypar também, eu te agradeço. Você pode ser membro do canal, você pode participar do Apoia-se. Tem várias formas de vocês nos ajudarem. A melhor delas nesse momento é fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas, que a gente possa chegar aos 100 mil inscritos, que para nós aqui vai ser uma marca espetacular, muito grande mesmo, tá bom? Muitíssimo obrigado, um grande abraço. Amanhã o Massa está de volta. Quinta tem pré e pós-jogo. Sexta-feira tem 2 toques com Danilo Lavieri. Sábado tem o papo com a Isabela Bela, Isabela, para a gente falar da semana do Palmeiras. Domingo, pré e pós-jogo. A programação completa para vocês. MM no Mundial, diegoiwatalima@gmail.com. Você pode fazer a sua doação do jeito que você quiser, ou você vai se inscrever também no Instagram do Diego_Wata. Valeu? Grande abraço a todos, muitíssimo obrigado. Voltaremos amanhã. Até mais. Valeu!